Boa noite. Que Jesus nos abençoe com a sua paz. Quero agradecer pelo convite à diretoria da casa, por essa noite, por poder trazer a minha mensagem sobre o Evangelho. O tema de hoje, a porta estreita. Mas antes, porém, quando o Espiritismo chegou à Terra, por vontade e por supervisão do Espírito de Verdade, através dos seus embaixadores, os nossos irmãos espirituais, aqueles que ditaram essa doutrina, teve um movimento muito forte no início e começou um grande movimento de adeptos, e principalmente aqueles adeptos que saíam da Igreja Católica, porque não existia o Espiritismo, outra religião antes, né? Ali a não ser protestante. Isso começou a preocupar a Igreja Católica. Então fazia-se campanha contra o Espiritismo, por aquela seita, como eles falavam, uma seita nova. Mas alguns padres chegavam através do púlpito, né, a dizer que seria uma doutrina, uma seita passageira, que não teria vida longa, era mais um modismo, e logo passaria que os católicos, né, não se preocupassem com isso. Felizmente, ele se equivocou, se enganou, né, graças a Deus, que o Espiritismo está aí, este ano completando 160 anos, né, espargindo luz com qualidade, né, para toda a humanidade, em todos os cantos do mundo, mesmo que alguns países não tenham um movimento grande, mas lá tem uma pequena chama do Espiritismo, levada muitas vezes e na maior parte, através de Divaldo Pereira Franco, e através de brasileiros que estão morando nesses países. Então sempre tem lá um foquinho para que o Espiritismo, essa doutrina, não se apaga. E nem vai se apagar, terminar porque ela vem de Deus, ela vem de Jesus, né? Então nós não precisamos se preocupar com o seu desaparecimento. O Espiritismo tem uma doutrina, tem uma literatura muito vasta, né? Uma biblioteca enorme de livros, romances, livros científicos, livros de ajuda espiritual, livros de psicologia, como através de Joana de Ângeli, né? Mas também tem obras apócrifas, né? Falsas, que estão aí sendo divulgada como da doutrina espírita. Então precisamos ter muita cautela com isso, né, quando vamos ler um livro, quando vamos adquirir uma obra, para ver o que está realmente, né, dentro da doutrina espírita. Não significa que essas obras apócrifas, né, não sejam boas, mas muitas vezes não tem nada a ver com o espiritismo. Então é isso uma leitura, né, com a crítica, né, para saber se realmente aquilo ali, aquele livro, né, está dentro da doutrina espírita. Não que não seja obra importante. E tem muitos assim. E cabe a nós, né, analisarmos aqueles que vão se propor a ler uma obra espírita para ver se está dentro, né, dos princípios da doutrina espírita. Por isso que Leon Denis, ele chama-nos a atenção, através do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que não é importante ler muito, apesar dessa vasta literatura que tem o Espiritismo, né, a doutrina, não é importante ler muito, mas meditar mais, ler menos e meditar mais. Porque nós costumamos ler simplesmente, passar os olhos, né, naquilo que está escrito, sem muitas vezes se preocupar com o sentido, né, que está ali, né, o sentido doutrinário que está ali naquele texto, principalmente no Evangelho. Que muitas vezes, como se diz assim, passamos batido em cima de alguma coisa, é por isso que a gente lê uma vez, lê duas vezes,
A terceira vez a gente lê o mesmo texto e fala, puxa vida, já li tantas vezes isso aqui e não percebi isso. Então, a cada vez que a gente vai lendo, vai percebendo coisas novas. Não é que nova, é diferente uma coisa que a gente não via. Então, a meditação é pensamento, é pensar naquilo que a gente está lendo, a cada texto, né? A gente passar o olho ali, com o olhar crítico, para descobrir o sentido, né, daquele ensinamento. Eu tenho um grupo de estudo, ou participo de um grupo de estudo, que a gente tem as companheiras, que quando vai estudando, por exemplo, o Livro dos Espíritos, aí a gente lê uma pergunta, e estudo é assim, né? Você lê a pergunta e vai ver a resposta e meditar. Então tem pessoas assim, você começa a discutir aquela questão, a pessoa fala, já está lá na segunda, na outra, 3, 4 perguntas lá na frente. Fala, lá na questão tal você vai achar sobre isso. Então a pessoa vai lá no centro espírita para estudar, mas não estuda, só quer ler, né? Eu falo assim, bom, se você quer ler apenas, lê em casa, não precisa vir na casa espírita. Então a gente vem aqui para trocar ideias, para ver cada um tem uma ideia, uma sugestão, para que a gente, né, possa aprender melhor, né? E por isso que a gente tem que pensar. E como diz ainda Leon Denis, o pensamento é a maior potência do universo. Embora esses dias eu estava lendo um artigo científico, caiu lá na minha mão, não sei porquê, que eles já estão assim, considerando que o pensamento é a quinta força do universo. Sendo a primeira a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. E eles estão ainda considerando que o pensamento pode ser a quinta força do universo. Para nós, os espíritos, para a ciência espírita, o pensamento já é uma força do universo, é a maior potência do universo. Porque o pensamento é uma força criadora. Essas outras forças de que a ciência fala é uma força reguladora, sustentadora. Mas a força criadora, e a força criadora é quem é Deus. Então, tudo o que nós fazemos, nós criamos, toda a criação é através do pensamento. Então, por isso, ele é a maior força do universo. E é através dele, por isso que Jesus nos chama muita atenção a questão da fé, que a fé nada mais é do que esse pensamento voltado, né, nas potências que nós temos, porque o pensamento é uma das potências da alma, assim como a vontade, assim como o livre-arbítrio, assim como a consciência, né, e outras potências da alma, em que nós temos todo esse potencial para colocar a nosso serviço e nosso desenvolvimento, nosso progresso moral e intelectual. Então, como diz a Joana de Anjos, nós somos muitas vezes preguiçosos nessa questão, né, de pensar para a gente avançar nessa escalada evolutiva. Então, jamais podemos achar, né, que as coisas vêm assim de graça, né, que as coisas caem do céu a esmo, não, mas a gente tem, né, Deus nos dá essa potencialidade para que a gente possa fazer o nosso progresso. E foi assim, pensando, através desse pensamento, que o grande codificador do Espiritismo, o senhor Allan Kardec, que codificou, né, coube a ele estar aqui no plano encarnado para codificar, né, ou escrever essa doutrina quando ditada pelos Espíritos, né. Segundo informações que a gente tem, que à noite, né, Kardec dormia, em espírito ele era levado ao plano espiritual e encontrava-se com aqueles espíritos ali responsáveis pela codificação do espiritismo, formulavam as questões quando saiu o livro dos espíritos. Quando ele retornava ao seu corpo, ele lembrava aquilo e fazia aquelas perguntas que já tinha decidido. Então é uma equipe, né, que elaboraram essa doutrina. E o Kardec, ele na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo,
ele divide, quem já leu isso, né, divide o Evangelho em 5 partes, que é a vida comum de Cristo, né, a história da vida comum de Cristo, os milagres, as predições, as palavras, né, que serviram para que a igreja fundamentasse seus dogmas, né, e o ensino moral. Daí ele vai destacar o ensino moral. Não que essas outras partes não tenham importância, mas é uma parte para a gente apenas ler, né? Mas o importante que é o ensino moral. E aí ele destaca, né, esse ensino moral como ele formula o Evangelho, não com todas as questões do Evangelho normal da Bíblia, né, mas pega aquelas partes principais que são, né, na questão moral. E uma dessas questões em que ele, fazendo uma viagem com os discípulos, faz uma parada, né? E ele, em qualquer momento, ele aproveitava para fazer os seus ensinamentos, porque ele estava preparando aqueles apóstolos, aqueles 12, né, discípulos, para continuar, né, a divulgação do cristianismo. E num dos momentos ele fala para os apóstolos, olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E eles já começaram a conversar entre si, puxa vida, né? Porque hoje não trouxemos pão, o mestre já está nos cobrando, né? E Jesus ouve, né? E fala, não é disso que eu estou falando, não é desse pão que eu estou falando. Alguma vez, traduzindo em palavras simples, né? Algumas vezes vocês passaram fome em alguma viagem, não sempre provi, né, o alimento para vocês, não é desse pão que eu estou falando, não é desse fermento que eu estou falando. Aí então Pedro diz, entenderam que ele estava falando da religião dos fariseus, né? E Jesus não chamou nem de doutrina, nem de religião, né? Mas chamou de o fermento dos fariseus. E o que são os fariseus, ou o que é o fariseu, né? Fariseu é todo homem orgulhoso, presunçoso, pretenso, privilegiado das forças divinas, né? Então, o fariseu não é só daquela época. Hoje, né, não existe essa seita ou esse fermento que Jesus chama de fariseu, né? Mas existe a ideia que continua, né, procedendo como os fariseus procediam na época. Que eles tinham o quê? Né? A lei do menor esforço. Então Jesus debatia muito com eles, porque eles levavam mais a questão religiosa do ato exterior do que interior, né? Como não comer sem lavar as mãos, né? Jejuar, como no dia de sábado não fazer coisa nenhuma, não podia sair mais do que 600 metros fora de casa, tudo tinha uma medida, tudo regulamentado, né? Mas a doutrina mesmo no interior não era muito vivida, aplicada por eles. Então, esses atos, né, exteriores. E quando a coisa lá apertava para eles, que dificultava, né, quando tinha que espiar alguma falta, o que eles faziam, né? Oferecia a Deus um animal, né? Quem era mais rico oferecia um bode, um carneiro, um boi, né? Quem era mais pobre, uma pomba, uma galinha, um animal mais comum, que oferecia a Deus, né? Para espiar, né, as suas faltas. Ao invés, né, de eles fazer isso, eles terceirizavam isso para um animal. Daí a expressão corrente até hoje, né, de bode expiatório, né? Porque os bodes, cabrito, esses animais que espiavam a falta para eles. Então era a lei do menor esforço. Aquele que podia pagar mais, pagava mais. Aquele que podia pagar menos, pagava menos. Foi por isso que Jesus derribou, né, os cambistas e acabou com os cambistas do templo, porque negociava isso lá, né? Então sempre aquela negociação com Deus. Mas até hoje isso ainda existe, né? Hoje de forma diferente, mais moderna, como o Santo Agostinho fala, o próprio João de Anjos fala, né? Os modernos fariseus, né? Que não oferecem mais animal,
né? Para sacrifício, né? Ou para expiar suas faltas, né? Então agora já dá o dinheiro direto, né? Que é para, na esperança, né? Ou, né? Com toda certeza, que está recebendo sempre 3 ou 4 vezes mais do que aquilo que está dando, né? Para Deus, né? Então sempre a lei do menor esforço. E a gente vê hoje muito nessas igrejas renovadas de origem pentecostal se aplicar muito isso, né? Porque ainda vem, né, remanescente, né, dos fariseus, né, do judaísmo, que acha que Deus, né, são privilegiados de Deus. Então a gente vê muito comum assim, né, às vezes escrito lá atrás de um carro, presente de Deus, tem uma casa, presente de Deus, né? Então Deus dá tudo. E eu tenho um cunhado que participa dessa igreja, eu perguntei para ele, falei, mas e vocês não estão se preocupando com a vida futura? Você não está, né, se preocupando com o que vai lhe acontecer mais para frente ou depois da morte? Ele falou, não, né? A gente está salvo, basta estar na igreja, a gente está salvo. A gente se preocupar hoje ou viver aqui e agora, a gente se preocupar em aproveitar aquilo que o mundo nos dá, né? Então é realmente aquela doutrina que se vivia na época, né, dos fariseus, a ideia continua, né? Que essa ideia hedonista, né? Aproveitar o momento agora, tudo que pode nos dar, né? Então, não está preocupado com a salvação, mas preocupado, né, com a prosperidade, o enriquecimento. Não que isso é ilícito, né, porque a riqueza vem de Deus também, né, não é do homem. Não é errado, né? É claro, mas não achar, né, que porque estamos dentro da doutrina espírita, ou porque estamos numa igreja, ou porque estamos numa sociedade, num clube, né, que Deus vai nos favorecer. Deus não tem privilégio, né? Deus não tem preferência por ninguém, trata todo mundo igual, né? Ele é imparcial, né? Não tem diferença. Então, assim, isso muito que ele... Opa, pode bater em cima. Então é muito fácil, né? Assim, então, nesse momento em que Jesus está entrando em Jerusalém, e alguém lá, né, distante, diz, Senhor, não são todos que se salvam, né? Eu sei em que contexto, né, que ele fez essa questão ali, porque muitas vezes o evangelho falta alguma coisa assim, né, para dar aquele complemento, né. Aí ele fala, porfiai, né, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Então veja, né, Jesus aqui mais uma vez está, né, debatendo contra aquelas ideias farisaicas, porque ele queria entrar no céu, né, ou viver bem, sem qualquer esforço. E Jesus aqui já diz, né, ao contrário, que precisa entrar pela porta estreita. Isso significa trabalho, sacrifício, né, para que a gente possa combater o nosso maior vício, né, que é o egoísmo, o orgulho, né, e o Espiritismo vem exatamente para isso, né, para extinguir esses dois vícios que são as chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Porque isso é que entrava o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual. Nós não temos condições de edificar o reino de Deus em nosso coração, se o nosso coração ainda, né, está cheio desses vícios do egoísmo, está cheio desses vícios do orgulho. Então é preciso limpar, né, essa fonte para que o reino de Deus entra em nós. Que o reino de Deus, como de Jesus, ele não tem aparência exterior, né? Ele está dentro de nós. O reino de Deus não é um lugar, não é uma região, não é um outro mundo.
em qualquer lugar que a gente estiver, porque Ele está dentro de nós. Mas enquanto estivermos esse empecilho, né, dificilmente Ele vai penetrar. E por isso que Jesus fala, né, para entrar nesse reino é preciso entrar pela porta estreita, porque nós temos que fazer nosso trabalho, né, a nossa dificuldade, vencer as nossas dificuldades, as nossas barreiras, né, para que a gente, através dessa porta estreita. E muitas vezes a gente pratica aquela coisa da lei de menor esforço, né? Depois eu faço isso, depois eu vou me preocupar com isso, ou alguém ainda está pouco ligando para isso, porque nem acredita, né, nessas coisas, né? Então não leva avante esses ensinamentos. Agora, são vários os caminhos, né? Mas esses caminhos traçados por Jesus está assim pouco frequentado, né? O homem está muito afastado de Deus, muito afastado de Jesus. Esse caminho está tão pouco frequentado que ele já criou mato, pedras, né? Ele já criou sujeiras, né? E a gente vai pegando desvios. Quando vê, a gente dá de cara com a barreira, dá de cara com tapume, dá de cara, né? E a gente fala, e agora? Né? Que são as enfermidades, as doenças, as misérias, né? A pobreza, todo esse tipo de dificuldade. A gente fala, e agora? O que eu faço? Né? E daí, a gente já está mais velho, mais de idade, né? E fala, e agora? Há tempo ainda para voltar, retomar esse caminho? Sempre dá tempo, né? Mas que bom que a gente já pensasse nisso mais cedo, né? Aí quando está próximo da morte, que a enfermidade vem, que a gente começa muitas vezes, em nossa cultura, né, humana, se preocupar um pouco, né, com a vida espiritual. Mas em todos os momentos, quando nós aqui reencarnamos, né, já deveríamos estar praticando isso. Que talvez não íamos dar de cara com esse paredão lá na frente. Talvez a passagem estava limpa, né, aquele caminho limpo, para a gente seguir tranquilo por ele, né? Mas fazendo o nosso aperto aqui atrás. Quando fala em fazer o aperto pela porta estreita, o que é, né? É a gente ir se afastando, né, de todos esses vícios, né? Tem gente que começa na doutrina assim um tempo, aí ele fala, não venho mais não, né? Não que a doutrina cobre alguma coisa, não que exija que a pessoa seja santa para estar nela, né? Mas a pessoa, quando começa a estudar e ver o sentido da doutrina, ele mesmo começa a perceber, né, que ele tem que fazer mudanças, porque não comporta ele ali ensinando uma coisa, praticando outra, né? Então ele mesmo começa a ver que ele precisa mudar. E aí ele não tem força suficiente para isso, então ele afasta. Não significa que todo espírito que continua espírito já está santo, não é isso. Mas está se esforçando para isso, né? Então, como é que se reconhece o verdadeiro cristão? Né? Os espíritos falam, né? Responde a gente, né? Pela sua transformação moral e pelo esforço, né, que faz para domar a sua má índole. Então, quando a gente está aprendendo, se esforçando, é isso que nós temos que fazer. Não significa que a gente entra no espiritismo e a gente já vira santo, né? Mas é as mudanças de cada dia. E isso é passo a passo, é degrau por degrau, é lentamente, né? Mas há uma pequena mudança. A gente acha que não, mas muda, né? Minha mulher costuma dizer para mim, você não mudou nada, né? Sempre está dizendo isso, né? Mas eu sei que eu estou mudando, né? Mesmo que seja nos vícios materiais, mas também aos poucos nos vícios morais também, né? Então, às vezes eu xingava bastante se eu era ultrapassado no trânsito, fazia sinais obscenos, abria o vidro, falava palavrões, né? Hoje eu já fico com o vidro fechado, fico bravo ali dentro, nervoso, mas só comigo mesmo, né? Já não faço sinal obsceno, já não xingo, né? Então já é uma mudança, já está se preocupando, já está tentando a paciência, né? Mas é muito lento, porque não é numa encarnação que a gente vai mudar,
e a gente tem todo o tempo do mundo para fazer isso, né? A gente tem a eternidade, mas tem que começar, né? Para a gente poder ir fazendo as nossas mudanças. Antes da reencarnação, diz Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, no livro, eu acho que é o Consolador, ele diz, antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima a porta estreita e a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Então a gente não pede, não, a gente implora para reencarnar, porque quando a gente volta lá e vê o que fez, né, contrário à justiça e à lei de Deus, a gente implora para voltar, para reencarnar e fala, não, agora eu vou vencer, né? Agora eu vou reencarnar e vou vencer. E acaba conquistando, né, essa reencarnação. Mas chega aqui e tem o véu do esquecimento, né? A gente esquece do que prometeu, do que aprendeu, do que viu, né? E novamente as ilusões do mundo à nossa frente, né? E nós seguimos esse caminho novamente. Mas a gente esquece que nós somos na Terra, né, 5 por 1, né? Para cada homem encarnado, cada mulher encarnada, cada pessoa encarnada tem 5 no plano, 4 no plano espiritual, né? Então a reencarnação é muito difícil. Quando a gente está aqui tem que aproveitar porque não sabe quando que vai conseguir novamente a reencarnação. Então o Espiritismo é bom por isso, porque nos dá, né, esse ensinamento, essas dicas, né? Espera aí, vou ter que aproveitar um pouco para pelo menos ter uma oportunidade de voltar novamente, né? Então se a gente pensar nisso, a gente começa já a fazer a nossa mudança, fazer o nosso melhoramento. Porque também mesmo que a gente consiga uma reencarnação meia rápida, mas a gente não sabe em que condições a gente vem. Qual a condição de saúde, a família, qual a condição financeira, qual a condição intelectual, moral, né? A gente não sabe, né? Hoje eu sei, mas e daí a próxima, como é que eu vou vir, né? Então tudo isso nos leva, né, a penetrar nesse reino por essa porta estreita e fazendo fechando, né, esses caminhos largos que nos levam à perdição, né? E essa degradação, né, os vícios, né, está aí pela soberba, avareza, luxúria, ira, ódio, gula, né, preguiça, inveja, tudo isso que o mundo está cheio, né? Então isso é os vícios da degradação que nos leva a essa degradação, né? Jesus, quando ele tem um diálogo com o Hanan, logo no começo, o sacerdote Hanan do templo, né, de Jerusalém, quando ele fala que vem edificar esse reino celestial na terra, né, ele aponta ali 4 pilares básicos para essa edificação, né, do reino celestial, que é a verdade, né, a vontade, o sentimento e o amor. Então a verdade, nós temos que conhecer a verdade. Como é que a gente vai fazer o nosso progresso, nossa evolução moral, intelectual, sem o conhecimento da verdade, né? Mas para isso, para conhecer a verdade, nós temos que ter a vontade. Aquilo que eu já falei no começo, que é uma das potências da alma. Porque o que adianta eu conhecer a verdade? Mas se eu não trabalho com ela, se eu não me esforço, se eu não tenho a vontade de fazer a modificação. Porque Jesus fala, né, conhecereis a verdade e a verdade vos farão homem livre, falando aos judeus, né, aos hebreus. E eles falam, mas nós já somos livres. Desde pai Abraão para cá somos livres, não somos escravos de ninguém. Então o conhecimento
ele fala, justamente para a gente se libertar desse pecado, porque nós escravizamos. Mas para isso eu preciso ter vontade, e mais um pouco, força de vontade. Porque se eu ficar esperando que as coisas acontecem, a fé passiva, né, que é aquela que a gente reza, espalma a mão a Deus e aguarda que as coisas aconteçam. A fé ativa é aquele que a gente vai atrás. Eu tenho a fé, mas eu vou atrás, eu vou buscar, né? Eu vou procurar o que eu tenho que fazer para me melhorar. E a fé passiva é aquele que aguarda. Se está isso na maioria de nós, a maioria do homem encarnado está a fé passiva, né? Como Joana de Ângeles conta, num dos livros dela, que um monge saiu com seus discípulos fazer um passeio numa manhã, e eles caminharam, né, por uma área rural e numa estrada de terra. Aí encontraram uma pessoa lá que estava com o seu carro atolado. E aquele homem estava ali ajoelhado de um lado do carro, com as mãos postas, e orava, pedindo a Deus para que, né, saísse daquele atoleiro. Então o monge viu, olhou para aquele homem e seguiu em frente, chamou o discípulo e foi em frente. Mais para frente ele encontra outro homem lá que estava com seu carro atolado. E aquele homem estava lá se batendo naquele barro, né? E fazia todo esforço, mas xingava a barbaridade, né? Blasfemava, berrava contra Deus por estar naquela situação. Aí o monge falou para os discípulos, vamos ajudá-lo. Aí, com a força dos discípulos, acabaram desatolando aquele carro, né? E depois que tudo aconteceu, um dos discípulos perguntou, mas, mestre, o homem lá atrás rezava e a gente não ajudou. Esse daqui blasfemava e nós ajudamos. Ele falou, mas aquele lá rezava, mas esperava que Deus viesse a desatolar ele. Ele não fez nenhum esforço. Esse daqui xingava, mas ele estava fazendo esforço para poder desatolar seu carro. Então, essa é a fé passiva e a fé ativa, né? É a fé de trabalhar, né, os nossos vícios, trabalhar a nossa imperfeição, não esperar que as coisas aconteçam sem o nosso esforço, sem o nosso trabalho, né? E vem o reino dos pilares, né, do sentimento e do amor. O sentimento, como diz o Espírito ali no Evangelho segundo o Espiritismo, que no começo o homem só tem intuição, né? Depois mais avançado e corrompido ele tem sensações. E quando mais purificado, ele tem sentimento. E o sentimento é o ponto alto do amor. E ele fala, mas não esse amor vulgar que nós... está dizendo que o homem, né, que nós conhecemos. Porque muitas vezes nós ainda não sabemos nem o que é o amor. Nós confundimos o amor com atração física, confundimos o amor com paixão. Não que paixão seja uma coisa ruim, porque tem paixão boa, né? Então nós confundimos esse amor com esses vícios, achamos. Então a pessoa fala, eu matei por amor, ou fiz tal coisa por amor, quer dizer, quem ama não mata, né? Não faz nenhum mal para o outro, né? Então tem esse tipo, né, ainda de pessoas, né, achando que isso é amor. Mas aquele amor, que nós temos assim um amor ainda tribal, né? Então a minha família, a minha igreja, a minha sociedade, o meu clube, né? Então isso é amor tribal, isso nós somos muito tribalistas ainda. Mas aquele amor que é ensinado por Jesus, né? Quer dizer, eu amo meu filho, ou amo o filho da outra, ou do outro, como eu amo meu filho. Eu amo a mãe do outro, como eu amo a minha mãe. Eu amo o pai do outro, da outra, assim como eu amo meu pai. E assim sucessivamente, porque Jesus ensinou isso.
Quando ele estava pregando lá num salão para os discípulos, e alguém chega e diz, olha, está aí fora teu pai, tua mãe e teus irmãos que te chamam. Ele repassa o olho, né, para o público ali e fala, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai? Ele não estava ali desprezando a mãe dele, nem os irmãos dele, embora eles não entendessem a sua missão, mas ele não estava desprezando, mas ele aproveitou aquele momento para dar aquele ensino, né? Então o amor, né, não tem restrições, ele tem que generalizar para toda a humanidade, todos os nossos irmãos. Então esse amor ainda a gente não conhece direito e não pratica direito. Dias atrás eu participo de reunião mediúnica e chega um espírito muito violento, muito mau, né, que estava obsidiando uma mulher. E ele blasfemava e batia na mesa, essa mulher é minha, ela me pertence, né? Aí eu imaginava ali, eu não estava doutrinando, mas ia para o doutrinador falar, mas como? Né? Tinha que falar para ele, você não é dono de ninguém, ninguém pertence, todos filhos de Deus, pertencemos a Deus, né? E ele dizia que amava muito, mas estava prendendo ela. Dizer, mas amor não faz isso, meu irmão. Amor liberta. O amor não prende, não castiga, não escraviza. O amor liberta. Foi difícil, né, dele entender, mas parece que acabou entendendo isso, né? Então o amor é isso, é essa potência, essa força, esse pilar, né, da nossa vida. Mas não ficamos tristes, porque nós vamos aprender a amar ainda, né? Com certeza, porque Deus é amor e Deus provê tudo, né, para nós. Então nós vamos aprender a amar. Estamos nesse caminho. Já li alguma coisa assim sobre um ornitólogo, né? Essas pessoas que estudam as aves, os pássaros, né? Se é verdade, tudo bem, se é mentira, não é minha, porque, né, eu li sobre isso. Diz que o falcão, que não é nem o cantor, nem o jogador de futebol, mas a ave, né, falcão, quando ele está pousando, quando ele pousa numa superfície plana, depois ele precisa de uma corridinha para poder alçar voo, né? Então isso significa que se nós prendermos um falcão, fazer uma gaiola, 1 metro quadrado, né, 4 paredes, o fundo, e deixar a superfície aberta, deixar em cima aberto, e colocar o falcão ali, ele não vai ter muito espaço, ele não vai conseguir alçar voo. Ele vai se bater naquelas paredes ali, naquela gaiola, até morrer. Não vai conseguir, embora em cima está aberto, né? Então, dizer, o que isso tem a ver com a gente? Então, nós temos que, o que tem a ver é o seguinte, que nós temos que olhar para a vertical. Nós estamos olhando muito para a horizontal. E por isso que nós estamos batendo cabeça nessas grades. Né? Por isso que nós estamos nos machucando, nos sofrendo, nos fechando, nos prendendo. Como temos toda a liberdade de fazer coisas melhores. Porque nós estamos muito preocupados com o nosso corpo físico, mas não se preocupamos com o nosso corpo espiritual. Há muita gente, muitos religiosos, muita gente que estão vinculada a uma religião, mas ainda continua engessada no materialismo. Engessada, a palavra é essa mesmo, que não se desvencilha, né, desse materialismo. As duas coisas são importantes para nós, porque nós somos de duas naturezas. Nós somos de natureza animal e de natureza espiritual. Então nós precisamos das coisas físicas, precisamos das coisas da terra, precisamos das coisas desse mundo para a nossa alimentação do corpo espiritual, para essa natureza animal. Mas não podemos esquecer da nossa natureza espiritual, que é a essência, é o principal. Porque é essa que vai continuar a vida, enquanto que o corpo vai ficar por aí.
Não vai morrer também, porque eles falam assim, só o corpo que morre, a alma não morre. Mas nem o corpo não morre. Porque ele vai lá para o cemitério, vai onde vai, aqueles elementos que formaram esse corpo, o ozônio, né, o carbono, o oxigênio, né, volta tudo para a natureza e vai formar novos corpos. Então tudo é transformação. Quer dizer, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, já dizia Lavoisier, né? Então, quer dizer, nada morre nesse mundo. E a gente fica esperando não sei o que, né, para quando a gente vai trabalhar a nossa alma, como é que nós vamos fazer nosso espírito? Que é esse que vai dar sequência, que vai continuar, né, a existência. Então Deus, Ele provê tudo para nós, né? Para a natureza animal, Ele nos dá duas coisas de graça, a água e o oxigênio, isso nós não precisamos pagar. A pessoa diz, mas eu pago a água, a gente paga pelo serviço, mas pela água não, né? Então o serviço de bombear essa água, tratar essa água, distribuir essa água, né? Pagamos por isso, mas pela água não, porque isso Deus nos dá e o oxigênio também nos dá, não cobra, né, de nós. E a proteína e o carbono que é necessário para o nosso corpo físico, nós temos que conquistar. Nós temos que criar o boi, plantar o capim, cercar, criar o boi, criar o animal, né? Nós temos que plantar os cereais, né, que são os carboidratos, né, e as proteínas. Então Ele nos provê isso, mas também provê a nossa alma, né? Com o quê? Com o Evangelho, né? Está tudo ali, os ensinamentos de Deus, tudo o que nós precisamos, Ele está nos provendo ali através do seu Evangelho. Jesus já através, quando do advento do Espírito de verdade, Ele já dizia, né? Não busquei alures, aquilo que você precisa aqui ou ali, busqueis, aonde? No cristianismo. Porque o cristianismo é divino, né? Os erros que enraizaram nele é de ordem humana, ele fala, né? Então, quer dizer, busquemos ali no Evangelho o que nós precisamos. Não precisamos eleger gurus, não precisamos eleger benzedor, não precisamos eleger pastor, eleger, né? Jesus, está tudo ali o que nós precisamos. Foi quando eu li no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, eu não me lembro bem o capítulo, mas me lembro bem da história, né? O livro eu lembro, em que vão receber ali na colônia, nosso lar, né? Um espírito de uma ordem muito elevada, em que ele tinha até que mudar ali o perispírito dele para permanecer nessa colônia, porque muita gente acha que a colônia, nosso lar, é o céu, né? Ainda é uma colônia de sofrimento ainda, de dor. Não é uma colônia tão adiantada assim como a gente imagina, porque o André Luiz descreve dessa forma que dá para entender isso, né? Então ali eles precisavam, o diretor ali daquele estabelecimento onde esse irmão ia chegar, né? Eles queriam fazer ali um trabalho, né, uns enfeites ali para poder receber, para melhorar aquele ambiente, né? Então pediu para que cada espírito daquele ali criasse alguma coisa ali né, para alegrar aquele ambiente. E aí que vem a força do pensamento que estava falando, né? Em que eles ali começam a trabalhar com o pensamento e cada um colocando uma força, cria alguma coisa, e André Luiz fala da dele, né? Que ele criou uma flor, né? Uma coisa ali, mas não ficou muito bonito assim, aquele trabalho dele, né? O mentor ali não aprovou aquele trabalho dele. Aí ele busca novamente o pensamento, né? E aí, como ele tinha na casa dele, ele lembrou do jardim da casa dele no Rio de Janeiro, de umas gramas, de umas plantas que tinha, então ele mentalizou aquilo, né? Ele não criou, mas ele reproduziu aquilo que estava através do pensamento, reproduziu aquele jardim dele ali, naquele ambiente. E aí agradou, né? Só para falar aqui da questão da força do pensamento. Mas o que ia falar mesmo, que quando esse mensageiro chega,
E quando o André Luiz vai descrevendo ali nesse capítulo, né, essa recepção desse mensageiro, eu fiquei tudo empolgado. Falei, é hoje que eu vou saber mais coisas do que já tem nesse evangelho. E à medida que eu ia lendo, eu não via a hora de chegar ao fim para ver o que é que aquele mentor, aquele espírito ia trazer. E ali ele veio, quando ele chegou, fica ali mais ou menos como numa redoma, né? Porque ele é um espírito muito adiantado, numa colônia mais pobre, ele tem que, porque não trocou ali o perispírito, né? Então ele tem que se posicionar quase que ali numa redoma ali, né? E aí vamos fazer as perguntas. Pergunta tal coisa, ele fala, vai lá no Evangelho de Mateus, tal, tal, tal. Pergunta outra coisa, vai lá no Evangelho de João, tal, tal, tal. Né? Então tudo que foi perguntado, ele direcionou para o Evangelho. Então daí eu comecei a perceber que o Evangelho realmente, né, é o nosso norte. É o nosso remédio. Né? É tudo aquilo que precisamos para fazer a nossa melhora. Tudo o que vem depois são complementos. Mas ali o principal, né, está dentro do Evangelho. Se aquele Espírito estava falando isso, é porque realmente, e como vem de Cristo, isso vem através de Jesus, não pode ser diferente. Né? É a nossa linha, é o nosso caminho, né, para a gente alcançar a nossa evolução, a nossa perfeição. E falando de a lei do menor esforço, né? A gente muitas vezes encontra um amigo e ele fala assim, ele não está muito bem. Ele fala, você vai no centro espírita hoje? Vou. Então reza por mim lá. Então, né? Então ainda nós se deparamos muito com essa questão da terceirização da prece. Né? Infelizmente, a palavra até que João de Anjos utiliza num capítulo de um dos seus livros, a terceirização da prece. Então nós terceirizamos, parece que a gente não tem muita fé na gente mesmo, né? Confiança no que nós fazemos, ou às vezes pensamos que não sabemos rezar. Né? Então passamos isso para que outras pessoas façam. E eu vi um tempo na minha casa lá, que eu frequento, uma pessoa, por muito tempo ela já levava uma garrafinha de água fortificada toda terça-feira para uma pessoa. E aí foi 1 ano, foi 2 anos, foi 3 anos, e levando, toda semana levava. Um dia eu perguntei para ela, mas escuta, essa pessoa, ela está paralítica, paraplégica, numa cadeira de roda, na cama, não pode se movimentar? Não, é normal. Mas por que você leva água? Né? Para ajudar. Eu falo, mas você sabia que enquanto você está fazendo isso aqui, ele está lá vendo televisão, ou está jogando baralho, ou está tomando uísque lá no clube, ou está fazendo alguma coisa, né, que não está nem ligando aqui, não está nem ligado aqui. Aí, de uns dias, ela parou de levar, né? Porque, eu falei, você pode até fazer isso faz um bem para você, mas e para ele, está fazendo bem? Porque o que você devia fazer é convidar ele para vir no centro espírita, para ele trazer a garrafinha de água, para ele assistir palestra, para ele, né, aprender, pelo menos por que, né, tem que fazer isso. Ela parou de levar água e ele também nunca foi no centro espírita. Aqui mesmo nesta casa um dia, estava numa reunião, estava conversando com o Zaíca, e aí chegou uma pessoa e falou, Zaíca, nosso amigo lá, tal, fulano, não vou falar o nome, né? Está com problema conjugal. Então nós precisamos rezar por eles, precisamos fazer alguma coisa, né? O Zaíca falou, tudo bem, irmão, mas manda eles virem aqui no centro. Manda eles virem ouvir palestra, virem tomar água passe, virem tomar água fortificada, né? Então esse é o mais acertado que a gente pode fazer para ajudar a pessoa. Porque não adianta você, muitas vezes,
Porque quem entende mais do nosso problema do que nós mesmos? Quer dizer, aquela pessoa que terceirizou, você terceirizou, ela já terceirizou para outro. Porque ela já passou por um espírito ou por um santo. Então, quer dizer, são intermediários quando a gente pode fazer isso direto. Mas quando eu rezo e falo com Deus, eu tenho o meu sentimento, as minhas emoções. Mas quando o outro está fazendo isso por mim, não é a mesma coisa. Por isso que Jesus diz, quando quer, não faça como os fariseus, os saduceus, né? Quando queres orar, adentre em seu quarto e fechada a porta, e em segredo ore ao Pai, que em segredo pode te ouvir e te atender. Ah, mas eu não sei rezar. Sabe, né? A gente sabe rezar. Não precisa muitas palavras. Veja que as preces de Jesus era tudo curtinho, né? Pai, por que me glorificaste? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, afasta de mim esse cálice. Eram tudo preces, curtas, mas com emoção, né? Que alcança. E muitas vezes nós falamos, buscamos palavras, colocamos palavras, buscamos palavras, mas não é uma prece eficiente e nem eficaz. Porque estamos dizendo aquilo, buscando palavras sem botar sentimento, né? Então, mais uma coisa da lei do menor esforço é fazer isso, né? Passar nossos problemas para os outros. E segundo Emmanuel, os nossos problemas, quem tem que resolver somos nós mesmos. Que nós os criamos, nós é que temos que resolver. E para encerrar, que já está ali na hora, uma pequena historiazinha para ilustrar o que nós estamos falando hoje, a questão da porta estreita. Um homem muito rico tinha que fazer uma viagem, ia ficar por muito tempo fora. E ele proveu o filho dele com muito dinheiro e disse, olha, isso aqui é para você construir uma casa, esse dinheiro. Fez as malas e partiu. E o filho, de posse daquele dinheiro, iniciou a fazer a casa, começou. Mas durante a construção, ele foi gastando o dinheiro com os amigos, nas farras, né? A bebida, viajando. Então, aí o dinheiro foi encurtando, e onde tinha que pôr o material melhor, mármore, né? Foi colocando pedra bruta, madeira simples, piso simples, e foi colocando, fazendo. Quando ele viu, a casa estava pronta, mas estava sendo, lá no modo dele ver, aquela tapera. E o pai volta da viagem, e quando ele vê o pai chegando, né, ele vai ao encontro do pai, já chorando, e fala, olha aí o que eu fiz, né? Mostra aquela casa, que era para ser um palacete, aquela casa simples, aquela tapera, né, na visão dele, e o pai fala para ele, olha meu filho, essa casa é sua, né? Construiu para você, então você vai morar nela, né? Então pensemos nisso, o que é que nós estamos construindo, né? Que casa é que nós estamos construindo para a nossa morada? Muita paz a todos.